convidamos todos a que nos acompanhem mentalmente, formando em nossas mentes a imagem do Divino Mestre Jesus, ao qual elevamos o nosso coração em um agradecimento silencioso, principalmente pela oportunidade da vida, por estarmos aqui na Terra em busca do nosso caminho do progresso. E pedindo a Ele que nos fortaleça sempre, para que estejamos receptivos à sintonia dos bons amigos espirituais, que sempre nos dão sugestões para o caminho do bem. Dai-nos forças ainda, Mestre, para que saibamos nos transformar, que possamos lutar contra os nossos inimigos internos, que são os que mais nos atrapalham no progresso, nossos medos, inseguranças, mazelas, que possamos combatê-los sempre, ouvindo as Tuas lições evangélicas, que possamos aprender a perdoar, que aprendamos a amar sempre, que possamos construir harmonia sempre em nossos lares, e que saibamos, Senhor, compartilhar desses momentos de paz com todos aqueles que estejam conosco, seja em nosso ambiente doméstico, seja em nosso ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Dai-nos forças para progredirmos sempre, para que cada dia possamos acordar melhores do que fomos ontem. E assim, Mestre amigo, profundamente agradecidos, pedimos a Tua permissão para iniciarmos nossos trabalhos doutrinários desta manhã. Que assim seja. Hoje temos a satisfação de ter conosco a nossa amiga, companheira Cláudia Figueiredo, trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que vai nos dar o prazer da palavra com o tema Fora da Caridade não há salvação. Jesus te ilumine. Bom dia a todos. É muita alegria estarmos aqui novamente. E esse tema, ele toca profundamente aos nossos anseios, e por isso trouxe, porque na verdade quando nós decidimos estudar em conjunto, nós buscamos aquilo que mais necessitamos, aí compartilhamos, dividimos aquilo que refletimos, para que todos nós possamos sair daqui um pouco mais confortados, compreendendo um pouco mais as nossas limitações. O tema Fora da Caridade não há salvação, ele é de suma importância porque nós sempre nos reportamos e, é claro, ela é necessária com relação à caridade material. E também não poderíamos deixar de trazer, como no Evangelho do capítulo 15, as parábolas que o Cristo vai nos trazer, mencionando a caridade. A primeira, a parábola do julgamento, a qual nós somos bem capazes, né? Somos bem dotados nessa parte do julgamento. E ele nos traz essa parábola quando há aquela separação. Ao lado direito, né, o rei vai fazer a separação, colocando do lado direito os benditos do Pai, do lado esquerdo aqueles que, como ali mesmo na parábola diz, os malditos, aqueles que não souberam praticar a caridade. Inclusive, quando é chamado esses benditos do Pai, aqueles que vão para a direita, e o rei se refere àqueles que lhe deram de comer, que lhe deram de beber, que visitaram, lhe deram remédio, e esses bons, esses que estão à direita, perguntam, mas quando foi que nós fizemos isso? Porque nós não nos lembramos. E é assim que são os bons, eles fazem, mas não se lembram. E o rei lhes diz, toda vez que alimentaste a um pequenino, que vestiste, quando visitaste, ou mesmo lhe deste um remédio, foi a mim que o fizeste.
E depois, se dirigindo aos malditos, né, aos que estão à esquerda, e as palavras eram fortes a si mesmo para chocar, e até hoje nos chocam, ele lhes disse: vocês vão para o lado esquerdo porque vocês não me deram o que de comer, não me deram de beber, também não me visitaram e nem me deram algum remédio. E eles perguntaram: mas quando nós não lembramos quando nós não fizemos isso. Pois é, mas quando vocês não fizeram a um dos pequeninos que se apresentaram na sua frente, foi a mim que não fizeram. Então, essa parábola do julgamento, ela cai profundamente em nós, porque muitas vezes nós sabemos julgar nós sabemos, mas estender a mão é muito mais difícil. E a caridade consiste em não perguntarmos por que estamos fazendo, né? Não vamos fazer desejando a retribuição. Esse é o grande ensinamento do Mestre, amar por amar. E logo em seguida ele nos ensina a parábola do bom samaritano, daquele homem que vinha de Jericó a Jerusalém e é assaltado ali. Ele recebe todos os maus tratos dos ladrões, que levam tudo dele, deixam ele quase morto. Daí passa um sacerdote. Opa, nós vamos pensar, né? O sacerdote vai ajudar. O sacerdote finge que não vê e vai embora. Depois passa um levita também, de grande importância, mas passa adiante. E o samaritano que vem em seguida, aquele que todos nós, né, temos o julgamento do homem meio de má fama, ele atende aquele homem que está ali semi-morto, cuida dele, ainda mais, leva ainda a uma hospedaria, paga por aqueles dias que ele fica e se comporta como um homem de bem, dizendo que ali ainda retornaria porque precisaria de trabalhar, mas que fizesse tudo por aquele homem que estava ali precisando de cuidados. E Jesus, como é questionado por aqueles sacerdotes e de propósito queriam testá-lo, que quando lhe perguntaram o que vem a ser essa lei maior, e Jesus lhe diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus lhe diz ainda: quem é que foi o próximo nessa parábola? E eles não têm como, a não ser dizer que o bom samaritano, na verdade, é aquele que age com maior caridade. Então, quando nós nos lembramos da parábola do bom samaritano, nós perguntamos a nós mesmos: nós sabemos amar? E quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, é algo ainda mais difícil, porque eu ainda nem sei me amar. E algumas vezes nós nos perguntamos porque temos problemas em assumir esse amor a nós mesmos. Muitas vezes somos masoquistas, né? Temos uma ideia muito errada, equivocada sobre esse amor. Ou exageramos, que daí somos demais, né? Em nos amarmos, ou somos de menos, não nos considerando nada. Que dificuldade que temos de aprender isso, que somos muito, porque Deus nos ama profundamente, Ele que nos criou igual. Então Ele nos ama profundamente, ainda que eu não me aceite integralmente, porque tenho dificuldades, devo ter essa importância que Deus me criou. E por isso esse amor deve ser valorizado. Então, quando nós precisamos nos perguntar: será que eu me amo como Deus deseja que eu me ame? Porque amar a Deus acima de todas as coisas, se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. Isso está claro, Jesus nos diz isso com clareza. Se eu amo o próximo, eu amo a Deus. E nesses dias em que todos se preocupam muito com as suas atividades naturais, nós nos esquecemos de refletir, porque muita correria, muita dificuldade de concretizarmos aquilo que temos como nossas atividades, mas nós nos deparamos com muitas situações em que nós acabamos por nos esquecermos de valorizarmos o que somos. E nesse meio percurso que nós fazemos, nós precisamos nos deparar com o ato maior do amor, que é o perdão. Se nós não soubermos, e ainda não sabemos, perdoar é algo extremamente difícil. Basta ver os ditados por aí, né?
Eu perdoo, mas não quero ver na minha frente. Então, essa é muito difícil, né, da gente entender como é que a gente pode. Primeiro, a gente nem deveria mais se olhar, então, né, porque é tanta coisa que a gente precisa se perdoar. E por isso, Jesus é a referência para todos nós. E quando eu estava lendo o livro Boa Nova, relendo o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, me deparei com essa história, o perdão. E Jesus com seus apóstolos, eles estão todos em Nazaré. Jesus ali começa a pregar, começa a efetuar as curas, e existe uma grande multidão em torno dele, já movimentando, mobilizando aqueles que desejavam ouvi-lo. Ao mesmo tempo, nós sabemos que toda vez que há algum bem sendo praticado, existe aqueles que se revoltam ou ficam insulando, dizendo que há algo estranho. Nós somos bem assim, né? Uma mesma hora que adulamos, já tacamos a pedra. E começa um burbúrio, começa uma agitação muito grande na cidade. E essa agitação vai também trazer muita inquietação para os apóstolos. Jesus, ele traz ensinamento em todas as linhas, em todos os instantes de sua peregrinação aqui na terra. Porque os apóstolos, se nós percebermos, e ele vai nos dizer também isso, que se os apóstolos fossem perfeitos, estaria tudo muito tranquilo, não necessitaria de auxílio nem de ensinamento. Justamente esses discípulos, esses apóstolos, são como nós nos identificamos muito com cada um deles. Pedro, pela sua maneira de falar francamente, quando diz a Jesus das suas dificuldades, a gente se coloca muito na maneira como ele se expressa. Então, cada um deles, dependendo do momento, nós nos identificamos muito. E é muito interessante porque cada um deles também começam a ficar agitados. Jesus, percebendo que em Nazaré já estava ficando algo meio difícil de se controlar, chama os seus discípulos e vamos embora. Vamos rumo a Cafarnaum. E vão embora de Nazaré. Mas é claro que nós, no bichinho, né, do cutuca daqui, cutuca dali, não vamos ficar quietinho, né? Vamos cutucar Jesus, vamos perguntar, porque e é bom, porque eles perguntando, a espiritualidade nos trazendo essas informações, nós vamos também refletir, porque se estávamos lá, fizemos como eles. E principalmente Filipe e Pedro estão indignados com aquela posição, como se Jesus tivesse fugido dali. Opa, vamos embora, porque o negócio vai pegar peio, nós vamos apanhar daqui a pouco, como a gente pensa, né? Vamos embora. E Jesus vai tranquilo pelo caminho, os discípulos atrás. Jesus, é claro, percebendo aquela ainda discussão que permanecia no coração de todos e permanecia mesmo nas discussões que eles faziam. E ali começa a travar-se uma conversa, porque eles dirigem-se ao mestre, perguntando por que ele decidiu fazer isso. Por que sair da cidade, se ali era o momento de eles se posicionarem, se defenderem? Eles mesmos disseram, nós estávamos a ponto de pegar um pelo pescoço, o outro nós íamos dar um cascudo. E pense bem, mestre, nós mesmos estamos discutindo entre nós. Cada um está questionando o outro, cada um está cobrando pela posição. E Jesus vai elucidar, então, a Pedro e a Filipe, eles que ainda vão questionar por muito tempo, porque não se conformam com essa situação. Mas eu gostaria de trazer a conversa para não perder a essência das palavras do mestre. E Filipe falou para o mestre, quase com mágoa: a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. E Jesus responde: mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo.
E por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável que consideremos que o conceito justo é respeitável. Mas antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência, dentro de nossa lealdade para com Deus. Mestre, obterou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas? Em toda circunstância, disse Jesus, convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um momento e retrucou: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. E Filipe diz que é claro que não. Dentro dessa realidade, podes observar que se no nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ambos compreenderam, enquanto Cristo continuava: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Mas aí Pedro ainda vai perguntar: mas para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E o que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha? Pedro, Jesus vai nos dizer, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal, trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Foi então que Pedro perguntou-lhe, foi nesse momento: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Que hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus então lhe diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E confesso a vocês que me identifiquei profundamente com Pedro e Filipe. Eles sabem traduzir aquilo que a gente pensa mesmo. E às vezes a gente tem vergonha de falar porque sabe que vai se apresentar com uma maneira meio egoística, que nós somos mesmo. Então, quando eles dizem que o difícil é a gente querer fazer pelo outro, como é que a gente vai esquecer? Como é que a gente vai perdoar se ele está nos alfinetando? Porque quando a gente não deseja o mal, a gente não vê isso. E é nesse sentido que Jesus vem nos esclarecer. Se a gente não guarda,
né? Então, isso é algo que Divaldo coloca, inclusive, numa palestra, né? Se eu tenho inimigo, o problema é dele. Se ele se considera um inimigo meu. Agora, se eu considero um inimigo, aí o problema é meu. E nós sabemos que isso acontece dentro de nós. A dificuldade maior é a gente reconhecer que esse sentimento é nosso e não do outro. Muitas das vezes julgamos que ele faz isso de cabeça pensada contra nós. E às vezes não. É o jeito dele, é a maneira que ele leva a vida, a maneira como foi criado, como ele encara as coisas e principalmente porque nem percebe que o amor está acima de tudo. E nós que conhecemos o Evangelho, agimos de maneira pior do que ele que nem conhece a Jesus. E então, a identificação é muito grande, porque eles vêm trazer essa ansiedade quando é que nós nos calamos. Jesus traz um ensinamento grandioso. É muito difícil, e isso eu tiro por mim, quando nós estamos numa discussão acalorada e a gente quer colocar o nosso ponto e a gente acaba também passando por cima da posição do outro e acaba exacerbando as nossas emoções, e quando a gente vê, cada um vai para um canto mais brabo do que o outro, né? E fica um de bico para um lado, o outro de bico para o outro, e ninguém se aproxima mais. E nós, como somos pouco orgulhosos, não procuramos, nem vamos dar o braço a torcer. A gente diz, também não vou dizer para ele, bem que ele tem razão naquela palavra que ele disse, mas eu não vou dizer isso não, porque se eu disser isso, eu estou entregando, dizendo que ele sabe mais do que eu. Que besteira, né? Quando nós conseguirmos nos calar, como Jesus nos ensinou, perfeito, conhecedor de tudo, e calou-se e rumo a outro lugar. Aqui eles não me querem mais. Se não nos ouvem, vamos embora. Mas nem por isso ele ficou xingando, brigando, batendo boca. Porque a moralidade está acima dessas coisas pequenas que nós ainda temos. Por isso, quando nós dizemos que fora da caridade não há salvação, essa caridade está acima de todos os atos que nós sabemos que são necessários. Ainda que a mídia traga assuntos que nos tornam apreensivos diante de tanta violência, de tanta maldade, nós estamos apreensivos. Se nós procurarmos, se nós buscarmos, nós vamos encontrar ações valorosas no bem. Sejam elas pequenas, sejam elas grandiosas. Aos olhos de Deus, não importa. Hoje mesmo recebi um WhatsApp de uma amiga que ela, às 6 horas da manhã, ela arrecadou de alguns amigos balas, chocolates, estava lá em Curitiba, às 6 horas da manhã, para distribuir na rua, para os moradores de rua. Ela que tem sempre esse hábito, não só como nessas festas assim, mas em todas as épocas ela faz campanhas entre os amigos, arrecada aquilo que ela consegue, o que ela não consegue ela põe do seu bolso e leva, geralmente é morador de rua. Ela saiu daqui e foi lá, porque conhece esse bairro muito necessitado também, e como tem a família lá, ao invés de estar hoje acordando, né, como nós gostaríamos, tarde, fazer um almoço e ficarmos em família, ela já acordou bem cedinho e foi distribuir aquilo que ela acha que é pequeno, me dizendo, né, agradecendo por um pouquinho que a gente conseguiu e dizendo da gratidão por ela poder fazer isso. Não ela imagina da gratidão que nós sentimos por perceber que existem pessoas que se dispõem a fazer essa distribuição. A gente pensa, bala, chocolate, às vezes vai dar até a gente muito certinho, muito radical, não, vai dar cárie, ou então isso não é bom, não vamos propagar o consumismo, mas as criaturas que estão na rua não vão pensar assim. Elas querem, não é o saco da bala, né? Nós sabemos que o que elas querem é que alguém olhe para elas e dê uma palavra de carinho. E isso ela sabe fazer. Ela chegar lá e se abraçar com eles, entregar na própria mão, isso é algo que a gente dificilmente tem feito, né? A gente fala muito como é que nós nos portamos diante de alguém que necessita, né? Às vezes a gente tem asco, porque a pessoa está com um cheiro desagradável, se veste com roupas sujas, e a gente se pergunta, mas o que tem de diferente nele? Né? Diferença nenhuma. A situação, sim, no momento ele está numa situação em que é de penúria, sim. Não nos interessa saber o porquê.
porque o julgamento, nesse momento, não nos compete. Ajudamos, se é o nosso dever, esse é o nosso dever. Mas o despertar de cada um, não podemos impedir, nem podemos interferir. Essa é a questão. E isso é o ensinamento maior de Jesus. Quando estava falando da caridade, lembrei também de Gandhi, grande exemplo para todos nós. Quando ele é maltratado na rua, essa história todos devem conhecer, né? Do soldado inglês que vai lhe agredir, várias vezes ele levanta, ele passa adiante, o soldado indignado que ele está na calçada, ele não muda de calçada. Olha por que ele tem que mudar. O Gandhi não se curvava diante dessas situações. Não para provocar, mas porque ele sabia que não precisava disso. E ele aí apanhava de novo. E aí o soldado indignado lhe pergunta: mas como é que você levanta e ainda passa aqui de novo e eu bato você e você não reage? Com quem que você aprendeu isso, né? E ele diz com muita tranquilidade: com esse que está pendurado no teu pescoço, que era um crucifixo que ele tinha, né? E Gandhi não era cristão, mas Gandhi dizia que ele amava o Cristo, mas temia os cristãos. E nós sabemos que nós somos meio perigosos, né? Nós podemos fazer coisas em nome do Cristo, que até hoje estamos aqui por isso, porque ainda não reparamos esse amor, o amar fraternalmente, como ele nos pede. Então, para encerrar, vamos nos lembrar da Epístola aos Coríntios, e aqui nós tivemos a mensagem, a prece, tudo foi em volta desse momento, né, em que não é para que haja dissensões. A mensagem foi dita isso. Que não haja essas divisões que nós fazemos tão claramente. Não pensa como eu, vamos discutir. Não quer seguir o que eu faço? Vou ficar braba. Então, por isso, novamente eu digo, essa questão é muito mais para mim, né, que tenho umas dificuldades imensas em reconhecer e melhorar. É muito mais fácil eu ficar de cara amarrada, eu ficar muito braba, ficar em silêncio, do que eu mudar a minha atitude, estender a mão e dizer: poxa, vamos parar com isso, né? Vamos começar de maneira diferente. E Paulo, o exemplo também para todos nós, de que nós podemos mudar. Ele conseguiu, eu acho, até, a meu ver, muito mais rápido do que eu gostaria, porque eu estou há 2000 anos aqui e ainda não consegui. Ele, né, em poucos anos, na mesma encarnação, ele se transformou de Saulo em Paulo. E aí ele nos traz a epístola que é tão importante nos nossos dias. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze, que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, que tenhamos um bom domingo, uma semana excelente e que Jesus esteja sempre entre nós. Muito obrigado, Cláudia, pela presença, por aceitar nosso convite. E ela colocou de uma maneira muito boa as dificuldades que nós temos sempre da caridade, principalmente que ela está sempre dentro dos nossos corações, que é onde ela começa e onde nós devemos edificá-la. Mais uma vez, nós agradecemos.